falar hoje é sobre a justificação. O tema que nós iremos falar hoje é a justificação pela fé. Mas, para um primeiro encontro, nós teremos que falar justamente sobre fé. Antes de eu começar a falar alguma coisa aqui das Escrituras, eu vou pedir para a gente fazer só mais uma oração. Eu vou fazer mais uma oração aqui rapidamente. E aí a gente inicia. Eu vou me colocar de joelhos, se você pudesse colocar também. Vamos orar juntos. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Sua palavra nesse momento. Pedimos ao Pai que o Espírito Santo nos dê entendimento, Senhor. Nós rogamos ao Senhor que possamos compreender a mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença em nossa vida. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, veja só, hoje eu vou estar baseando esse momento, né, em dois livros. Tem um livro chamado Estudos sobre Fé e tem outro livro chamado Vivendo pela Fé. No inglês, esses materiais têm o nome de Living by Faith e Lessons on Faith, que é lições de fé, né? Lições de fé e Vivendo pela Fé. Então, esses dois materiais, eles são extremamente importantes para nós entendermos essa mensagem da justificação pela fé. O que é fé de fato? Né? No livro Estudo sobre Fé, vai mostrar para nós o que é fé na prática. Então, nós vamos entender diretamente no texto bíblico, né? Eu não vou usar agora passagens do livro, mas eu vou trazer a essência da mensagem em si aqui nas Escrituras. Vamos abrir rapidinho Mateus capítulo 8, que nós precisamos primeiramente entender o que é fé. Por quê? Muitas vezes o conceito de fé para nós é muito abstrato. Às vezes a gente fala de fé, mas a fé muitas vezes não é algo substancial para nós. A fé ainda está um pouco distante, muitas vezes a gente ainda não entende de fato o que é a fé na prática. Então, pela graça de Jesus, nós vamos ver hoje o que é fé na prática, né? De forma fácil e simples. Essa mensagem da justificação pela fé, o Espírito de Profecia fala que até uma criança vai entender da forma como Deus enviou, né? Em 1888. Então, veja só. Mateus capítulo 8 diz assim, ó, verso 1. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Então, logo depois dessa história, vem o verso 5, que diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai. E a imagem dele, nossa. Congelou. Isso. Ah, Ivan, é a internet dele lá. Veja que as Ivan, sua internet tá escrituras oscilando. estão oscilando. Sim, Deixa está eu tentar congelando e chegar um fechando. pouco mais perto do Wi-Fi, então, para ver se fica melhor. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Melhorou? É, a gente consegue te ouvir, mas ainda está congelada a sua imagem. Hum.
Você consegue nos Estão ouvir? conseguindo me ouvir? Agora sim, estamos te ouvindo, mas sua imagem continua Estão congelada. conseguindo me ouvir? Sim, estamos conseguindo te ouvir agora. Ah, não sei, eu cheguei pertinho do Wi-Fi aqui para poder a internet não cair. Tá, então eu vou continuar. Tá dando para ouvir direitinho, né? Sim, dá para te ouvir, sim. Então, aqui no capítulo 8, repare que Jesus, ele encontra um centurião e o centurião diz a ele assim: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E ele diz: Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou quando ele ouviu isso, no verso 10. E aqui está a questão central para a gente hoje, que é de extrema importância para nós. No verso 10 fala que Jesus ficou maravilhado. E ele diz: Eu nunca encontrei em Israel tanta fé. Então veja que Jesus viu ali nesse homem muita fé. Então nós precisamos entender o que foi que Jesus viu, porque Jesus falou: Uau, eu nunca vi isso. Né? Então nós precisamos entender o que é isso que Jesus estava vendo. Porque Jesus declarou que isso era muita fé. Então, antes da gente entender a justificação pela fé, nosso encontro hoje é para a gente entender o que é fé. Então, o que é fé? Veja que esse homem disse assim para Jesus: Olha, Senhor, o Senhor não precisa ir lá, diga somente uma palavra. Olha só, Jesus, quando ele falou isso, Jesus falou: Isso é fé. Então, veja que o homem, ele não dependeu, Jesus falou: Eu irei contigo, eu vou lá pessoalmente. Mas o homem disse: Não, Senhor, não precisa. Basta o Senhor dizer uma palavra. E Jesus falou: Uau, isso é fé. Ou seja, o homem entendeu a primeira página da Bíblia. Como assim a primeira página da Bíblia? A primeira página da Bíblia é Gênesis capítulo 1. A Bíblia mostra um Deus que diz assim, ó: haja luz. E imediatamente houve luz. Ou seja, a palavra que Deus fala, ela carrega um poder criativo. Ou seja, Deus fala: haja luz, e a palavra em si por si mesma criou a luz. Quando Deus disse que a terra produz a erva que dê semente, a terra produziu pelo poder da palavra. Quando Deus falou para haver luminares, os luminares foram criados pelo poder da palavra. Salmos capítulo 33 diz que tudo foi criado por meio da palavra. Então, a Bíblia mostra um Deus que, pelo poder de sua palavra, cria as coisas. Então, quando aquele homem olhou para Jesus, ele falou: Senhor, o Senhor não precisa ir lá pessoalmente. Diga somente uma palavra. Então, ele entendeu que a palavra é criativa. Quando Deus fala algo, aquilo realmente acontece. Então, ele entendeu e Jesus falou assim: Uau! A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. Por quê? Porque Jesus nunca tinha visto isso em Israel. Veja que os judeus falavam para Jesus: mostra-nos sinais e maravilhas. Que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Então, eles sempre pediam sinais e maravilhas. Eles não acreditavam justamente no que estava escrito. Mas esse homem que era de fora falou assim: Senhor, o Senhor não precisa ir lá mostrar nada, o Senhor não precisa ir lá tocar nele, nem fazer nada disso. Só pela palavra. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado, porque ele nunca tinha visto isso em Israel. Então esse homem falou: dize somente uma palavra. Aí Jesus falou: e isso é muita fé. Então isso é a natureza da verdadeira fé. A fé é aquela fé que se apropria da palavra. Se a palavra está dizendo isso, então isso que é verdade em minha vida. Então eu me aproprio disso. Então ele falou: Senhor, se o Senhor disser uma palavra, já é suficiente. Meu criado vai ser curado lá na mesma hora. E Jesus falou: isso é fé. Então veja, queridos, que a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé que Jesus reconhece, a verdadeira fé de Jesus é essa. Muitas vezes nós confundimos fé com pensar positivo, né? Por exemplo, a gente está esperando que, sei lá, eu encontre um parente ano que vem, a gente fala assim: não, eu tenho fé que eu vou encontrar essa pessoa. Ou então a gente está esperando acontecer alguma boa coisa, fala assim: não, eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas veja só, ser positivo não necessariamente significa ter fé. Ter uma mente positiva, ser, né? Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica é a fé que ouve o que está escrito e crê que o que está escrito vai se cumprir. Ou seja, que a palavra de Deus tem um poder para criar aquilo que ela própria diz. Isso é fé. Então, por exemplo,
Essa minha camisa aqui, talvez você diga assim, ó, essa cor aí é cor vermelha ou cor vinho. Mas se alguém chegasse e dissesse assim, ó, sua camisa é azul, certamente a gente diria assim, não, essa pessoa é mentirosa ou tem algum problema de visão, porque essa camisa não é azul. Mas veja que a Bíblia fala que Deus não mente. Se Deus dissesse assim para mim agora, ó, meu filho, sua camisa é azul, a palavra de Deus carrega um poder criativo. Então, se ele fala assim, a sua camisa é azul, imediatamente minha camisa se torna azul. É por isso que a Bíblia fala que Deus não pode mentir. Porque tudo que ele fala acontece, porque a palavra é criativa. Então, o centurião entendeu, ele falou, Senhor, se o Senhor disser aí agora que meu servo está curado, pronto, eu vou para casa, está suficiente. Percebe? Então, isso é fé verdadeira. Eu quero ler um texto aqui do Espírito de Profecia. Veja só o que ela diz em relação à fé. Ela diz assim, ó, ela escreveu isso em 1890. Ela diz assim, olha só que coisa maravilhosa, diz assim, ó, nosso Salvador quer que mantenhais íntima relação com Ele, para que Ele possa fazer vocês felizes. Quando a bênção de Cristo repousar sobre nós, devemos oferecer ações de graça e louvor ao seu amado nome. Mas dizeis, se tão você saber que ele é meu Salvador, bem, que espécie de evidência quereis experimentar, saberdes que é Salvador? É isto mais seguro do que a fé pura nas promessas de Deus? Não seria melhor apoderar-vos das santas promessas divinas e aplicá-las a vós mesmos? Então, olha que coisa maravilhosa. Em vez de eu me apoderar dos meus sentimentos, hoje eu estou sentindo que Jesus me ama, hoje eu estou tendo uma sensação tão boa. Queridos, não. Sentimento e fé são coisas completamente distantes, assim como o Ocidente está longe do Oriente. Sentimento e fé não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a fé pode produzir um bom sentimento, mas sentimento não é evidência nenhuma. Então, fé é justamente, no livro Estudo sobre Fé, página 21, diz assim, fé é acreditar que a palavra de Deus realiza por si mesmo as coisas que está dito. Então, se Deus falou haja luz, ele não precisa ir lá colocar a mão para fazer a luz. A própria palavra em si mesma cria o que está escrito. Então, por exemplo, se Deus diz para mim assim, meu filho, Isaías capítulo 60, verso 1, Deus fala assim para mim, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se verá sobre ti. Amém, Senhor. Se ele que está dizendo, então, se eu pego essa palavra e me lanço sobre essa palavra e creio nessa promessa, essa promessa se cumpre em mim. Porque o que Deus falou é criado. A palavra de Deus, por isso que a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Não é uma palavra morta, é uma palavra viva. Então, quando eu creio nessa palavra, o que está escrito se apodera de mim e acontece em minha vida. Então, é isso que o centurião entendeu. Senhor, o Senhor não precisa fazer muitas coisas, diz somente uma palavra é suficiente. Então, quando Deus criou todas as coisas, ele criou pelo poder de sua palavra. Que haja isso, que haja isso, que haja isso. E na redenção da humanidade, o mesmo poder acontece. O mesmo poder criativo é o poder da redenção. Veja, Senhor, eu quero um novo coração, eu quero ser transformado. Como é que eu consigo vencer o meu próprio eu? Como, Senhor? Pelo mesmo poder que foi criado os céus e a terra. Veja que o mesmo Deus que disse haja luz é o mesmo Deus que em Filipenses 2:5 fala assim, que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. É a mesma palavra criativa. Então, se eu creio nessa promessa, essa promessa se cumpre em mim, que haja em mim a mesma mente de Cristo Jesus. E assim é. Então, se eu continuo mantendo a fé nessa palavra, a mente de Cristo continua estando em mim, pelo poder da palavra de Deus. Isso é fé, queridos. Essa é a verdadeira fé. Não é um sentimento positivo, não é um sentimento de que vai dar certo, não. Eu creio porque está escrito. Mesmo que eu não sinta, mas Jesus disse, agradeça antes de ver. Como assim eu vou agradecer antes de ver? Porque se está escrito, já está criado. Percebe? Se Deus falou, Deus criou. Só que muitas vezes eu ainda não vi manifestado na minha frente, mas já está criado. Então, eu estou pedindo a Deus a cura de alguma coisa.
Se é para a glória de Deus, e eu estou pedindo, e Deus já colocou em meu coração que é para a glória dele, então ele já disse, eu irei curá-lo. Então, eu vou clamar essa promessa e já vou agradecer antes de eu ver a cura. Ah, mas eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas está escrito. Se está escrito e é para a glória de Deus, o Espírito Santo já colocou em meu coração que é para a glória de Deus, eu não preciso duvidar. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela cura. Muito obrigado. Isso é fé. Foi isso que Jesus não viu em Israel. E ele viu em um centurião e ele falou, em verdade eu vos digo que nunca encontrei em Israel tanta fé. Percebe? Então, será que entre nós hoje ele tem encontrado essa fé? Será que nós olhamos para a palavra de Deus e o que está escrito, nós realmente cremos que isso vai se cumprir em nossa vida? Será que nós olhamos para a Bíblia e nós vemos esse poder criativo? Então, isso é importante. Nós iremos, né? Claro, nós teremos muita coisa ainda para dizer sobre isso, mas se você quiser se aprofundar ainda mais nesses dias que nós estaremos juntos, se você tiver o aplicativo de Ellen White, EGW Writings, lá na parte da Editora dos Pioneiros tem um livro chamado Estudo sobre Fé. Ou se você tiver esse livro aí em casa, talvez você esteja nos Estados Unidos, tem lá o Lessons on Faith. Você vai ver lá que esse livro vai tratar especificamente sobre fé. O que é fé? Né? O Espírito de Profecia fala da mensagem de 1888, que é uma mensagem que prepararia o povo de Deus para estar na Canaã Celestial em pouquíssimo tempo. Então, nós precisamos entender isso urgentemente. O que é essa fé? Né? Apocalipse 14:12 fala que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Precisamos entender que não é só os mandamentos que temos que guardar, temos que ter a fé de Jesus. E que fé é essa? O que é fé? Né? Nós precisamos entender o que é fé na prática. Porque quando entendermos isso, aí verdadeiramente nós viveremos a verdadeira mensagem do Senhor. Então, essa é a fé. Senhor, se está escrito, assim é. Romanos 4, o apóstolo Paulo fala que foi assim que Abraão foi justificado. Deus falou e ele disse, amém, Senhor, que assim seja. Se o Senhor está falando, assim é. Isso é fé. Deus viu a fé de Abraão. Por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. Ele creu nas promessas. Né? E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Senhor, se está escrito, se o Senhor falou, assim é. Eu não estou vendo, mas está escrito. Percebe? Ah, não tem, as circunstâncias estão contrárias. Ah, mas eu não sinto. Ah, mas está escrito. Assim como o centurião. Veja só, e o poder da palavra de Deus, porque no capítulo 8, logo no início, você vê um leproso, e o leproso falou assim, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Olha a resposta de Jesus no verso 3, quero ser limpo. E pela palavra, quando Jesus falou ser limpo, o que foi que aconteceu com aquele leproso? Logo foi purificado de sua lepra. Percebeu qual é o poder? Pelo poder da palavra. Jesus falou, quero, fique limpo. E imediatamente aquele homem ficou limpo. Por quê? Porque ele creu na palavra. Só que a mesma promessa que foi para aquele homem leproso, que ele se apoderou naquele dia, é a mesma promessa para mim. Quando Jesus fala, quero, fique limpo, a Bíblia me mostra que eu também sou um leproso espiritual. Isaías capítulo 1 fala que não há coisa sã da ponta da minha cabeça até a planta do meu pé. Então eu tenho lepra espiritual, mas a mesma promessa que Jesus disse, quero, fique limpo, se eu me apodero dessa promessa hoje, essa mesma palavra que purificou aquele leproso, me purifica completamente dos meus pecados agora. Isso é fé, queridos. Isso é verdadeira fé. Então, quando Jesus falou para aquelas pessoas na Bíblia, ele falou para mim também. A promessa não foi só para aquele leproso em Mateus capítulo 8. Quando Jesus diz, perdoados são seus pecados, tem de bom ânimo, filho. Ele está falando para mim. Tem de bom ânimo, filho. Os teus pecados são perdoados. Amém, Senhor. Ah, mas eu não sinto isso. Mas está escrito. Percebe? 1 João 1 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu confesso o meu pecado e clamo a promessa, Senhor, está escrito. Isaías capítulo 1, ele diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles tornarão mais alvos do que a neve. Amém, Senhor, assim seja. Assim é em minha vida. Crê na palavra. Isso é fé, queridos. Isso é fé. Ainda que o sentimento seja contrário, mas eu não escolho o meu sentimento. Eu escolho o está escrito. Foi assim que Jesus fez. Jesus estava com fome no deserto, mas qual foi a espada que ele usou contra Satanás? Está escrito. Percebe? Essa é a nossa espada. Nós iremos falar sobre isso também nos próximos encontros, para a glória de Deus. Se você quiser continuar estudando esse assunto, por favor, leia o livro Estudo sobre Fé. E aí vai ser melhor ainda, porque nos nossos próximos encontros nós vamos aprofundar isso muito mais. Pela graça de Jesus. E que essa fé seja achada em nós. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar individualmente por cada um de vocês. E aí nós passamos para o final. Vamos orar juntos, então.
Oremos. Querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Estamos aqui, Pai, nessa manhã para Te buscar, para aprender mais da Sua Santa Palavra. E queremos pedir ao Senhor, Pai, o derramamento do Teu Espírito Santo, Senhor. Por favor, Senhor, que se cumpra na vida de cada pessoa que está aqui nessa sala a Tua palavra que está escrito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Precisamos dessa promessa, Senhor. Por favor, Pai, também é escrito, recebei o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo o mais rápido possível, Pai, para sermos transformados em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Também, Senhor, precisamos, ó Pai, que o nosso eu seja morto, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Assim seja, Senhor, que a Tua palavra opere, Pai, nesse exato momento. Precisamos ser transformados, Senhor. E eu rogo ao Senhor, Pai, que na vida de cada pessoa que está ouvindo essa live nesse momento, que Teu Santo Espírito as acompanhe, que os anjos do Senhor se acampem ao redor de todos eles e os livre, Pai amado. Ó Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, e que o Senhor nos consagre, Pai. Põe em nós, Senhor, a disposição de te servir, a disposição de estudar mais, de buscar mais, Senhor, de estar de pé naquele grande dia. Essas bênçãos eu rogo por cada pessoa que está aqui presente e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.